Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto. Eu quero, nesse momento, convidar você, toda a sua família que está reunida aí, para pegar sua Bíblia e reverenciar a Deus nesse momento, tá? Convidar você também para se colocar diante da presença de Deus em culto. Esse não é um momento para você ser um mero telespectador, tá? Esse é um momento para você participar comigo, participar com todos os irmãos desse momento de culto. Não é momento de tirar foto, não é momento de mexer no celular, não é momento de comer a pipoca, de assistir deitado como um mero telespectador. Mas eu peço que você, junto comigo, participe e cultue a Deus nesse momento, tá? Então eu quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia no Salmo 19, para que façamos a leitura dos versos de 1 a 6, conforme indicado na nossa liturgia. Salmo de número 19, eu vou ler dos versos 1 a 6, que é um convite para que a gente adore ao Senhor nosso Deus. Diz assim o texto bíblico: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nós vamos agora entoar todos juntos o hino de número 33. Cantemos ao Senhor nosso Deus o hino de número 33. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, do céu na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas
mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Oremos, irmãos. Grandioso Deus e amado Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nesse momento. Momento de culto, momento de reverência a Ti. Ajuda-nos, Pai, diante desse momento sublime, único, singular em nossa vida, a dedicar o nosso tempo a Ti. A esse tempo que nós estamos passando aqui juntos, estudando a Tua Palavra, orando, cantando hinos. Ajuda-nos a nos dedicar única e exclusivamente ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer que o Senhor é um Deus grandioso, que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nesses tempos de crise, tempo de pandemia, ajuda-nos a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, a nos entregar a Ti de todo o nosso coração, tendo plena certeza do Teu paternal cuidado sobre nós. Nós Te louvamos e Te adoramos por tudo que Tu és. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus santo, glorioso, digno de toda a honra, de todo o louvor e toda a glória. E nós rendemos tudo a Ti, para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Esse é o momento importante do culto também, onde nós confessamos a Deus os nossos pecados. Eu quero convidar você para, ainda no Salmo de número 19, continuar a leitura a partir do verso 7. Salmo de número 19, verso 7. A partir do verso 7, nós vamos ler até o verso de número 14. Esse é um momento de confissão e de contrição. Diz assim o texto bíblico: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Nós vamos entoar mais uma vez, mais um cântico, e agora entoaremos o hino de número 67 do Novo Cântico. Cantemos, irmãos, o hino de número 67.
Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos fazer uma oração agora de confissão. Convido você a curvar sua fronte. Vamos orar pedindo a misericórdia e o perdão do Senhor nesse momento. Santo Deus, nós reconhecemos que somos seres falíveis, tão pequenos diante de um Deus tão grande. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento. A Tua palavra diz, ó Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ó Deus, e quantas falhas nós temos cometido. Quão pecadores nós somos, ó Deus. Tão pequenos diante de Ti, que é um Deus tão grande, misericordioso e bondoso. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Perdoa as nossas falhas. E nós sabemos, Pai, que nós só estamos aqui hoje porque um dia o Senhor Jesus bradou naquela cruz: está consumado. Hoje nós podemos cantar, louvar, nos regozijar, se alegrar em Tua presença, completamente perdoados, completamente justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome
de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é o momento, então, de meditação da palavra de Deus. E eu quero convidar você, aí na sua casa, a abrir a palavra de Deus comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, os versos 14 até 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Diz assim o texto bíblico, peço que os irmãos e as irmãs acompanhem comigo a leitura que farei. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra que foi aberta e pela Tua graça, e se assim o Senhor permitir, ela será exposta. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Tempos difíceis que nós vivemos. Ajuda-nos a compreender a Escritura Sagrada e que Teu Santo Espírito ministre e aplique ao nosso coração a Tua palavra, para que sejamos de fato fortalecidos no Senhor. E possamos, ó Deus, dar continuidade a essa santa vocação ao qual nós fomos chamados. Viver para a glória do Senhor em missão no mundo. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, os tempos que nós temos vivido, ou o tempo que nós temos vivido, é um tempo de medo, é um tempo de solidão, é um tempo de insegurança, incertezas, dúvidas. É um tempo bem complicado. Talvez um dos piores que a igreja brasileira já enfrentou. A gente não é perseguido como aquelas igrejas no Oriente. Nós não somos perseguidos como eles. Mas por conta de um vírus, como esse que nós estamos enfrentando, somos obrigados a ficar dentro das nossas casas, separados, com as nossas atividades canceladas durante um certo tempo, que nós não sabemos que tempo é esse. Muitas informações chegando a todo momento. Você liga as redes sociais, Facebook, WhatsApp, rede de televisão também, você liga a TV, muitas informações acerca do vírus, informações acerca das questões econômicas, e diante de tudo isso fica difícil processar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí fica aquela famosa pergunta para a gente: quanto tempo mais nós vamos conseguir suportar tudo isso dessa maneira, como está? Quanto tempo mais nós vamos aguentar tudo isso longe uns dos outros, sem as nossas atividades rotineiras? Como fica a igreja de Jesus Cristo diante disso? O que ela precisa fazer? É claro que a pergunta, a resposta para essa pergunta, nós encontramos uma base nas Escrituras Sagradas, uma base bíblica, para nos dar aí um respaldo, para responder essas questões do nosso dia a dia, diante dessa crise. E eu quero, hoje, à luz desse texto, discorrer e tentar responder aqui, falar sobre o tema da santa vocação de ser igreja e os seus deveres. E respondendo essas perguntas, como nós
devemos agir diante de tudo isso, o que devemos fazer, o que devemos buscar, para que a gente não esfrie, para que a gente não perca o nosso alvo. Tá? E quero usar essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, essa parte da oração de Paulo, capítulo 3, versos de 14 a 21. Bom, Paulo escreveu essa carta provavelmente em Roma, né? Não se tem muita certeza acerca dos seus receptores. Talvez essa fosse uma daquelas cartas circular, né? Em uma determinada região ali da Ásia, da qual Éfeso era a capital. Ela é uma carta de encorajamento e exortação que fica aí situada dentro de um pano de fundo contra os poderes, né? Contra aqueles poderes, principados e potestades, e que vai retratar muito bem Cristo aqui, unindo tanto judeus quanto gentios como um único povo. E essa união acontece através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz e as verdades desse sacrifício aplicado à nossa vida por intermédio do Espírito Santo. E a ênfase da carta está exatamente nessa obra de Cristo realizada na cruz, que vai unir tanto judeus quanto gentios. Aí no capítulo 1 nós temos o começo, né, e que Paulo vai tratar aqui de como Deus vai nos abençoar em Cristo por meio da eleição de Deus, que vai acontecer antes da fundação do mundo, e tem como objetivo que a gente seja remido, que a gente viva de maneira mais irrepreensível, guardados até o dia do Senhor. Quando ele chega no capítulo 2, Paulo vai descrever aqui o estado de queda do qual tanto judeus quanto gentios se encontram. E como Deus, por meio de Jesus Cristo, reatou esse vínculo, nos reconciliou com Ele por obra da cruz, por meio do Santo Espírito de Deus. O famoso texto de que nós somos salvos pela graça, lá em Efésios 2,8, se encontra exatamente no capítulo 2. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai enfatizar aqui o chamado, o seu chamado para pregar os mistérios de Cristo, e que são nada mais aí do que os gentios como sendo co-herdeiros com os judeus, membros do mesmo corpo e co-participantes nas promessas, formando assim um único povo de Deus. E é aqui que ele vai fazer uma oração dos versos 14 a 21. E o teor da oração de Paulo é mostrar que o meio pelo qual os efésios realizarão o seu papel como igreja, o seu papel aqui como testemunhas vivas da sabedoria de Deus, é através da experiência compartilhada, e compartilhada é uma palavra que, é claro, aponta aqui para o conceito de unidade que está repleto nesta carta. Compartilhar do poder de Deus, da presença e do amor de Deus, pelos quais Paulo reverentemente vai orar ao Pai soberano e vai louvar a Ele por isso. Interessante notar que essa oração de Paulo segue uma estrutura muito peculiar das suas orações. Primeiro, ele adora a Deus, louva ao Senhor, ali mostrando a quem ele está se dirigindo em oração, que é o Pai soberano. Logo em seguida vem os pedidos, 3 pedidos pelo menos aqui, que nós encontramos. E no final uma doxologia, uma adoração que é devida somente a Deus. Um detalhe interessante dessa oração é o seu aspecto trinitário. Aqui nós vemos Paulo orando ao Deus Pai, para que os efésios sejam cheios de Cristo e para que o Espírito Santo aplique isso na sua vida. Esse é um aspecto interessante da oração de Paulo, e isso é comum, você encontrar nas orações que ele faz em suas cartas. E ele começa dizendo aí no verso 14, por essa razão eu me coloco de joelhos. E qual razão é essa? Ora, Deus havia derramado bênçãos sobre a vida dos judeus e também dos gentios. Reconciliou eles como um único povo. E fez o apóstolo Paulo um pregador dos mistérios do Evangelho aos gentios. E quais mistérios são esses? De que os gentios também são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas, e fez dele aquele que leva as boas novas aos gentios. Por essa razão, Paulo se coloca de joelhos diante do Pai e ora.
E ele não faz apenas isso, mas ele chama a atenção da igreja para que ela viva em conformidade com a sua santa vocação. Ela precisa se esforçar por conhecer o amor de Cristo, que vai exceder todo o conhecimento, a fim de encher-se de toda a plenitude de Deus. A igreja deve ser um agente de transformação no mundo. Paulo sabia disso, mas Paulo também sabia que a igreja de Éfeso, por sua própria força, não conseguiria alcançar os seus propósitos e os seus objetivos. Então, como que eles iriam ser agentes de transformação? Como que eles iriam exercer a sua santa vocação se sozinhos por eles mesmos eles não conseguiriam? Paulo ora para que a igreja de Éfeso experimente coisas que são importantes para que ela desenvolva o seu ministério, a sua santa vocação. E à luz desse texto, eu quero destacar aqui 3 coisas que nós devemos experimentar a fim de cumprir a nossa santa vocação como igreja, diante de dias maus, dias ruins como esse que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que nós devemos experimentar como igreja, a fim de desenvolvermos aí a nossa santa vocação, é o poder fortalecedor de Deus, que está aí no verso 16. Acompanhe comigo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo começa a sua oração aqui, pedindo a Deus que ele fortaleça os efésios. E ele diz aí para fortalecer segundo a riqueza da sua glória. A palavra riqueza, por toda a carta aos Efésios, tem o significado de abundância. Ou seja, a ideia é de que não há limites, não há medidas, não tem como matematizar isso. As bênçãos que Deus derrama para suprir a igreja. Não tem como a gente tentar matematizar ou compreender a quantidade de bênçãos que Deus tem derramado para fortalecer a igreja. Por isso que ele usa o termo a riqueza da sua glória. E essas bênçãos são bênçãos espirituais, de poder, sabedoria para lidar com as adversidades, com os dias maus, conhecimento para poder tomar decisões difíceis e bem fundamentadas, amor para viver em unidade e muitas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. E ele prossegue a sua oração, para que sejais fortalecidos com poder. E aqui a gente tem um aspecto da coletividade novamente, Essa expressão sejais fortalecidos aponta para a unidade da igreja, A igreja deve experimentar coletivamente o poder fortalecedor do Senhor. E o poder aqui consiste na operação do Espírito Santo no íntimo do ser, produzindo as coisas que Paulo está pedindo. E como é que isso acontece? Deus é um Deus glorioso em todos os seus atributos, em seu amor, poder, misericórdia, graça e outros. E o que Paulo está pedindo aqui é que todos aqueles que creem ou creram em Jesus Cristo, no poder transformador do Evangelho, experimentem desses atributos e que eles sejam aplicados para o bem da igreja, para o progresso dos efésios na vida espiritual. E ele pede que os efésios sejam fortalecidos com poder por meio do Espírito no homem interior. E aqui, o homem interior nada mais é do que o oposto ao homem exterior. Aquele que é visível, aquele que é aparente, aquele que se mostra. Aquele que é visível deve sumir, desaparecer, e aquele que é invisível deve aparecer. Ou seja, a nova vida aplicada pelo Espírito Santo deve fazer com que a gente ande em novidade de vida. Nós abandonamos a velha vida, nós somos novas criaturas. E agora, a partir dessas verdades que estão sendo aplicadas ao nosso coração, nós respondemos com novidade de vida, com vida transformada. E essa nova vida deve ser impulsionada aqui ao ponto de que eles e nós também sejamos fortalecidos mais e mais pelo poder do Espírito Santo. Esse poder fortalecedor que os efésios devem experimentar
é aplicado pela poderosa ação do Espírito Santo em suas vidas. E aí ele diz, mediante o seu Espírito. É Ele quem aplica essas verdades à nossa vida. É Ele quem nos regenera, quem nos transforma, segundo a imagem de Jesus Cristo. E somente essa força espiritual é que é capaz de nos suprir no nosso dia a dia, nos nossos desafios. É desse poder, irmãos e irmãs, em nossa vida, que nós precisamos. O poder do Evangelho de Jesus, que é a força motriz, que nos motiva, que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. E que serve de base aí para todo o desenvolvimento espiritual da nossa vida cristã. É mediante esse poder que habita ricamente em nós e nos transforma segundo a sua imagem, a imagem de Cristo. É esse poder que nos faz viver de conformidade com a palavra de Deus. Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Tudo em nossa vida cristã está alicerçado, fundamentado neste poder de Deus que é aplicado no homem interior. É esse poder aplicado em nossa vida pelo Espírito Santo que nos fará lutar constantemente contra os ataques dos inimigos. Nos fará prevalecer no dia mau contra as provações. Nós venceremos os inimigos no dia mau contra as tentações. Não há força em outra fonte, irmãos e irmãs. Nós precisamos desse poder de Deus para poder viver, para poder resistir aos dias maus. Precisamos ser fortalecidos em todos os sentidos, a fim de viver a nossa vida cristã para a glória de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é o que a igreja deve experimentar a fim de cumprir com a sua santa vocação, está aí no verso 17, a rica presença de Deus. Acompanhe comigo a leitura. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O pedido de Paulo aqui, o segundo pedido dele é para que os efésios experimentem a rica presença, ou mais especificamente, para que eles experimentem agora individualmente essa rica presença de Cristo. Lembra lá que o primeiro ponto que eu destaquei é para que eles experimentassem coletivamente, né, como igreja, todos juntos. Mas aqui, esse aspecto que Paulo pede para que os efésios experimentem é um aspecto individual. Ou seja, cada crente pode experimentar por si só essa rica presença de Cristo em sua vida. E como que a gente pode fazer isso? Ele passa, então, a descrever essas questões. E é claro aqui, Paulo está se referindo à presença do Espírito de Deus em nossa vida. Ao cristão como templo, onde Deus faz morada, onde Deus habita. E os benefícios dessa habitação são inúmeros. Acesso ao Pai, ao seu poder, alegria, amor, perdão, paz e muitas outras coisas. Cristo, por ação do Espírito Santo, habita o próprio interior dos cristãos. É isso que ele pede aí. Habite Cristo no vosso coração. E a Bíblia vai se referir ao coração aqui para mostrar que ele é a fonte central das disposições dos seres humanos, quanto aos sentimentos, quanto aos pensamentos. É dele que flui a vida. E esse habitar no coração possui uma característica que é habitar no coração pela fé. E aqui, irmãos e irmãs, é a fé salvífica, que é gerada, que é aplicada pelo Espírito Santo. Temos mais uma vez, de maneira indireta aqui, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, atuando. Essa fé que nós temos em Jesus Cristo, nada mais é do que essa plena rendição ao Senhor, de modo que nós somos alimentados por uma esperança viva em Deus. O que Paulo quer mostrar aqui aos Efésios é que toda a nossa ação, sem ajuda, sem o auxílio do Espírito Santo, sem a rica habitação de Cristo em nós, as nossas ações, as nossas atividades como igreja, Ele que é a mola propulsora para a gente viver uma vida irrepreensível e santa, sem auxílio dele, nós viveremos um fracasso em nossa vida. Cristo estabelece ou estabeleceu aqui a sua presença, habitando no coração
daqueles que são seus eleitos. Logo, os cristãos devem ser fundamentados em seu amor divino. E esse amor aqui é expresso através de ações de adoração a Deus. Como que a gente faz isso? Procurando sempre fazer a vontade de Deus, procurando sempre estabelecer um bom relacionamento com o outro, com o nosso irmão, com o nosso próximo, amando os nossos inimigos, perdoando aqueles que nos ofendem. Nossa relação deve ser de amor e perdão mútuo. Sem ele, é impossível compreender o amor de Cristo. E o apóstolo mostra aqui que à medida que eles vão compreendendo esse amor de Cristo por eles vão crescendo nesse amor. É como se fosse uma espiral, né, que vai só crescendo, e à medida que ela vai crescendo, mais coisas vão sendo agregadas, e nós vamos aí nos conformando, nos tornando a imagem e semelhança de Jesus Cristo, buscando, é claro, a perfeição. E para mostrar como esse amor crescerá, duas figuras são utilizadas aqui pelo apóstolo Paulo. A primeira figura é a figura da raiz, e a segunda do alicerce. Ou seja, uma árvore bem fincada, com as suas raízes bem fincadas, bem estabelecidas, não pode ser derrubada por qualquer vento. Da mesma maneira, um alicerce bem estruturado, bem feito, fundamentando ou firmando uma casa, ele não pode ser derrubado com qualquer tipo de vento ou terremoto. E Paulo está querendo mostrar que aquele que ama a Deus e vive como vive esperançoso, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, ele é como uma árvore bem enraizada, ele é como um alicerce bem firmado, ele jamais se abala. Nós somos influenciados poderosamente pela rica presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração. Nós temos contato direto com Deus. E é do Espírito Santo que nós recebemos as influências para as nossas ações no dia a dia. O próprio Cristo disse que não nos deixaria só, mas que assim que Ele fosse, Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E Ele nos falaria acerca de toda a verdade. Nos falaria acerca do Deus Pai, do Deus Filho. Ele mesmo colocaria as palavras nos nossos lábios. E quando se fala aqui de coração, né, de que Ele habita na nossa vida, no nosso coração, está querendo dizer que a nossa fonte de pensamento interior é totalmente dominada, ou deve ser totalmente dominada, domada aqui, por vontade, amor, perdão, que fluem, é claro, dessa influência do Espírito Santo em nós. É através dele que a fé é gerada. Ele cria condições, ou ele vai criando condições necessárias para que a presença habitadora de Cristo no nosso coração exerça a influência. Isso deve nos fazer viver em novidade de vida. Agora, eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Como tem sido a sua vida cristã? Nesses dias aí na sua casa. O fato de você não estar na igreja não quer dizer que Deus não está com você. Ele está presente. Essas verdades das Escrituras estão sendo aplicadas na nossa vida. À medida que a gente ora, à medida que a gente busca, o Espírito Santo vai aplicando, vai nos movendo. Como você tem vivido a sua vida cristã agora aí retirado no seu lar, com a sua família? Você está aproveitando para ler a Bíblia, para crescer espiritualmente, ou você está estacionado? As suas atitudes demonstram que você serve verdadeiramente a Cristo. Quais têm sido as suas atitudes? Você está enraizado ou alicerçado nesse amor de Cristo? Você está crescendo espiritualmente? A maneira como a gente vive demonstra a maneira como a gente lida com essas realidades da rica habitação de Deus em nós. Como você está vivendo essa realidade? Se Deus habita em nós, irmãos e irmãs, por que muitos ainda insistem constantemente, continuamente em viver como se Ele não habitasse? Vivem de qualquer maneira, não reverenciam a Deus. Precisamos ser diferentes. E nós só podemos ser diferentes
Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele nos fala acerca das coisas de Cristo. E isso deve fazer com que a gente viva diferente a cada dia. A cada dia que Deus tem nos preservado aqui na terra. Mesmo em dias ruins. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Levantar, acordar pela manhã, esperançosos de que um novo dia nos espera. E aproveitar para se aproximar mais de Deus. A estreitar o nosso relacionamento com Deus. Terceiro e último ponto, o que a igreja deve experimentar aqui, a fim de cumprir com a sua santa vocação, é a plenitude do amor de Deus. Versos 18 e 19, por favor, acompanhem comigo. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quero aqui destacar dois aspectos que Paulo utiliza para retomar aqui o conceito de unidade, de coletividade. O primeiro ponto apontava para a coletividade, para a unidade. No segundo ponto, ele fala da habitação de Cristo no nosso coração, mas mostrando que cada cristão pode experimentar dessa rica presença. E aqui ele retoma o conceito de unidade, com todos os santos, para que sejais tomados. Então ele inclui novamente toda a igreja aqui em sua oração. E ele faz o seu último pedido. E ele começa dizendo, a fim de poder descompreender. O conceito de compreensão ou de apropriação significa aprender. Entender que nós só chegamos ao conhecimento do plano grandioso de Deus de maneira espiritual, mediante a comunicação experiencial. O que Paulo está querendo dizer aqui é que um crente comum, que não é aí dotado de uma educação formal, ele pode compreender essas realidades acerca de Deus, aprender essas realidades divinas e ter um elevado conhecimento acerca delas, mediante a experiência da alma, mediante o relacionamento com o Senhor. É claro que sempre regado a muita leitura bíblica e oração. Aquilo que é essencial à fé cristã, aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, podem desfrutar delas e aprendê-las profundamente. O que Paulo tem em mente aqui é um conhecimento experimental ou experiencial, conhecimento do coração. E ele prossegue, para compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Não há necessidade aqui de tentarmos estabelecer um significado para cada uma dessas palavras. Aqui é indicado uma compreensão, um conhecimento com todo o ser, com todas as suas faculdades, a do coração, a experiência, a da mente, a razão. Esse amor deve ser conhecido e buscado por todos os crentes, no decorrer dos séculos, em sua largura, em seu comprimento, em sua altura, em sua profundidade. Ou seja, na totalidade da vida cristã. Não devemos deixar de buscá-lo com zelo e fervor. Esse amor de Cristo, que nos redime, que nos perdoa e nos salva, é tão grande que ele se estende pelos séculos até as nações, alcança todos os povos e penetra o coração mais duro, mais difícil, e ele eleva-se até as alturas onde Cristo vive. Nós devemos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Conhecer o amor que Deus tem por nós. Esse amor que foi outorgado a nós por meio de Cristo. E aqui ele está tratando do amor divino, do amor de Deus por nós. E nós devemos conhecê-lo aqui intelectualmente, conhecer aqui, expressa essa realidade para nós, essas verdades, conhecer aqui intelectualmente, se valendo de meios intelectuais, intuitivamente, sem uso desses meios intelectuais, e experiencialmente, na vida diária, no nosso relacionamento com Deus, na busca por satisfação em Deus, na nossa oração, na nossa devoção. O apóstolo ainda diz que nós precisamos conhecer esse amor para que juntos, e aí ele chama todos novamente, todos como igreja, juntos, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. A palavra
no grego, aqui no original, dá a ideia de que nós somos cheios, né? O pleroma, né? Fomos cheios, mas de que nós devemos continuar na nossa caminhada cristã sendo enchidos até a glorificação final. E esse aqui é o clímax de tudo aquilo que Paulo está pedindo, de tudo aquilo que Paulo está dizendo. Esse conhecimento que foi descrito, ele é transformador. E nós estamos sendo transformados, irmãos e irmãs, conformados todos os dias à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa conformação, ela vai cessar no momento da morte. No momento em que eu e você deixarmos esse corpo em alguns desses velórios aqui nessa terra. Nesse momento a gente deixa de ser pecador salvo para sermos santos e glorificados plenamente. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos crescendo. Estamos nos desenvolvendo a nossa vida cristã, a nossa salvação, buscando a plenitude, a perfeição em conhecimento. Todos aqueles atributos comunicáveis de Deus que foram citados antes, amor, sabedoria. Isso tem uma finalidade única. E essa finalidade é de nos conformar, à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai crescendo, nos conformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim nós vamos nos identificando mais e mais com o Deus que nós servimos. Meus queridos e queridas, nós precisamos buscar essa plenitude diariamente. Precisamos crescer em conhecimento e graça. Esses atributos comunicáveis de Deus devem nos tornar aqui cada dia mais parecidos com Jesus. A ação poderosa do Espírito na nossa vida em nos conformar diariamente, à medida que nós vamos aplicando essas verdades no nosso dia a dia, na integralidade da nossa vida cristã. Não tem como ser cheio de Deus ou conformados a Jesus Cristo se nós não buscarmos diariamente, se não mudarmos as nossas atitudes, se nós não crescermos espiritualmente, se não abandonarmos velhas práticas, se não reverenciarmos a Deus como Ele merece, se não nos dedicarmos como Ele merece. Precisamos sim viver de acordo com a vontade de Deus e guiados pelo Santo Espírito. Mas se nós somos guiados pelo Santo Espírito e vivemos de acordo com a vontade de Deus, a gente vive uma vida diferente, mais santa, irrepreensível. Aquilo que nós éramos ontem, nós não somos mais, nós estamos crescendo. Nós vamos mudando, nos conformando, à medida que nós vamos vivendo a nossa vida cristã. Como que a gente faz isso? Como buscar essa plenitude descrita por Paulo? Através das práticas cristãs diárias, comuns. Através da devoção, irmãos. Quanto tempo você tem dedicado aí na sua casa para oração? Para a leitura bíblica, para conhecer os mandamentos do Senhor? E aí seguido, de amor, de perdão, de serviço. As práticas comuns cristãs. É interessante que Paulo está pedindo para que eles sejam cheios aqui. E logo em seguida, a partir do capítulo 4, que é a parte mais prática talvez aí da carta, ele vai começar a descrever o que os efésios precisam fazer para ser cheios do Espírito Santo. E aqui na oração ele já está pedindo para que eles sejam cheios. E para ser cheios, irmãos, é abrir mão da nossa própria vida, dos nossos planos e sonhos, e nos submetermos a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. E diariamente, orando, lendo as Escrituras, amando, perdoando, servindo. É dessa maneira. Eu quero concluir com os versos 20 e 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A doxologia do apóstolo Paulo para encerrar aqui. Um louvor devido somente a Deus, por tão grande cuidado
por tantas bênçãos que têm sido derramadas. Então essa doxologia aqui de Paulo, o louvor de Paulo a Deus, vai se basear aqui na capacidade de Deus em cumprir, muito além das expectativas humanas, muito além do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Deus vai cumprir o seu sábio plano por intermédio da igreja, porque Ele vocacionou, e essa vocação é santa. E nós como igreja hoje, irmãos e irmãs, devemos através da nossa santa vocação, mesmo aí nos nossos lares, na nossa casa, experimentar o poder fortalecedor do Senhor, a rica presença de Deus em nossa vida e a plenitude do amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, toda a sua família, e que Ele nos abençoe como igreja. Que Ele nos ajude a passar por tudo isso e mesmo assim permanecer firmes, fiéis, né? Então essa tem que ser a nossa oração. Deus nos fortalece, né? Nos enche com a tua rica presença, e que Ele nos ajude aí a buscar sempre essas verdades, a fim de desenvolvermos a nossa santa vocação, vivendo para a glória de Deus, pregando o Evangelho em missão no mundo, mesmo em dias maus como esse que nós estamos vivendo. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua instrução. Aplica ao nosso coração essas verdades, que a gente possa fortalecer cada vez mais em Ti, tendo plena certeza da Tua rica presença em nossa vida, buscando a plenitude do amor de Deus, a fim de sermos pessoas melhores, a fim de passarmos por toda essa crise, ó Deus, essa crise que nos separa, mas passarmos por ela, ó Deus, firmados em Ti. Que a gente não venha desanimar, mas que cada manhã, ó Deus, seja uma manhã de esperança. Seja uma manhã onde a gente possa crescer, ter intimidade e relacionamento com o Senhor, para que a gente possa viver para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos e irmãs, entoar mais um hino, e dessa vez nós entoaremos o hino de número 299. Agora, irmãos e irmãs, antes de encerrar, quero pedir para que você dê continuidade ao seu culto aí na sua casa, com sua família. Ore com seus filhos, com a sua esposa, você marido.
vocês orem juntos e vivam para a glória de Deus, firmados sempre nesse amor, firmados em Cristo. Ele é a esperança que enche o nosso coração e que nos dá alegria e a esperança de viver dias melhores, para a honra e para a glória dele. Agora recebei a bênção, irmãos e irmãs. Que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém e amém.